Olá, queridos alunos do oitavo ano A da manhã da Escola Jerônimo Freire dos Santos. Como vão? Tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem, tá? Estamos retornando desse período de férias, né? Já tivemos mais uma semana de planejamento aí e agora estamos retomando as nossas aulas, ainda da forma online, né? Gostaríamos que já fosse de presencial, em sala de aula, para que todos pudéssemos estar juntos. Mas, enquanto isso não é possível, né, nós continuamos com as nossas aulas remotas, nossas aulas online, tá? Na aula de hoje, né, de ensino religioso, nós vamos falar da importância de ser fiel a Deus, tá? E confiar nele, porque Deus nunca abandona aqueles que confiam em sua providência, em sua ajuda. E assim aconteceu com o homem, né? Há cerca de 5 séculos antes de Cristo, antes de Jesus Cristo, que foi Daniel. Daniel, um homem muito querido por Deus, tinha sido transportado junto com os que foram para o cativeiro na Babilônia. Lá Deus o ajudou, o abençoou e ele cresceu e se tornou uma pessoa influente, tanto no reinado, né, no Império Babilônico, quanto depois no Império Persa, né? E ele se tornou uma pessoa de muita confiança do rei Dario. Só que aquelas pessoas que servem a Deus, né, e andam em retidão, eles acabam sofrendo perseguição daqueles que não servem, daqueles que não procuram andar em caminhos retos. E foi o que aconteceu com Daniel, né? Daniel tinha ganho um importante posto, né, no governo de Dario, e os outros que também governavam com ele, faziam parte da administração, ficaram com muita inveja de Daniel, né? E procuraram fazer alguma coisa para pegar ele, né? Para que ele caísse em alguma armadilha. Mas como Daniel era muito honesto, era um homem justo, Daniel não dava nenhuma brecha para que isso acontecesse. Então eles resolveram tramar uma situação. Pediram ao rei Dario que fizesse uma lei, e nessa lei fosse posto que durante 30 dias todo homem que fosse pedir alguma coisa, fosse fazer alguma petição e não pedisse ao rei, pedisse a outro, né? E não pedisse ao rei, esse homem deveria ser jogado na cova dos leões. E Daniel, por ser fiel a Deus, né? Ele não pedia aos homens, ele pedia a Deus. As suas petições eram todas colocadas diante de Deus. E Daniel orava 3 vezes por dia a Deus, que é o nosso Deus. E aqueles homens pegaram Daniel de joelhos, orando a Deus, e o levaram até o rei Dario. E o rei Dario até ficou muito comovido, não queria fazer nenhum mal a Daniel, né? Mas aqueles homens lembraram que toda lei que o rei assinava e colocava o selo do seu anel, essa lei não poderia voltar atrás. Então, com muito pesar, o rei Dario ordenou que Daniel fosse colocado na cova dos leões e ainda disse, né, que o Deus de Daniel
se quisesse, podia livrar ele. E aí o rei não dormiu aquela noite, ficou muito triste, né, com o que poderia acontecer com Daniel. E no outro dia ele foi lá olhar o que tinha acontecido, né? Abriu a cova dos leões, era lacrada, creio que com a pedra. E quando abriu a cova, Daniel estava lá e os leões não tinham feito nenhum mal a Daniel, porque Deus tinha fechado a boca dos leões. Então o rei Dario viu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, era o Deus que não abandonava os seus servos, e era o Deus que, na hora das dificuldades, ajudava aqueles que clamavam por ele. Então o rei Dario ordenou que aqueles homens que tinham feito mal a Daniel que fossem colocados na cova. E eles foram lançados na cova, e mesmo antes de chegarem ao final da cova, os leões os estraçalharam, né? Porque tinham um intuito mau, e Deus é um Deus de justiça também. É um Deus de amor, de misericórdia, mas também é o Deus de justiça. Então esse é o Deus que nós servimos, que devemos nos prostrar diante dele e fazer as nossas petições, assim como fez Daniel. Tenham todos uma semana abençoada por Deus e um abraço a todos.